Pessoal, esse quadro que a gente está começando agora, o primeiro, a gente resolveu chamar de Entre Nozes, porque entre nós aqui somos dois. Tá, péssima piada, mas esse é o nome do quadro. E a brincadeira aqui é o seguinte, nós vamos debater algum assunto brevemente que a gente entenda que tenha ou não a menor relevância. Então hoje, né, Pablo, nós vamos falar de filmes dublados, ou enfim, filmes, programas dublados ou legendados. Por que nós estamos falando disso? Porque a gente tem visões diferentes sobre esse assunto. Então eu vou começar perguntando para você qual é a sua preferência. Cara, para coisa nova, para conteúdo novo, minha preferência, por exemplo, se for filme americano ou inglês, prefiro a língua original, legendado, tudo mais. Agora, se pega uma língua, sei lá, turca, italiana, eu gosto do dublado. Nesse caso em específico. Mas agora, para filmes americanos ou de origem inglesa, na questão da língua, eu prefiro antigo, né, que eu vi quando era criança, no SBT, enfim, na televisão, que era tudo dublado, eu prefiro dublado. E aí eu te pergunto, você prefere qual? Legendado, mas eu quero voltar e perguntar, você prefere dublado? Você falou que prefere, mas não me contou por quê? Eu conto por quê. Por que você prefere dublado? Cara, uma coisa que eu acho muito legal aqui no Brasil é a dublagem brasileira. Muita gente não sabe, mas a qualidade que a dublagem brasileira tem é muito grande. É muito grande, é um trabalho muito sério, assim. E muito rico. E pouco valorizado muitas vezes, né? Mas assim, quando você vê um ator ou estrangeiro, ou sei lá, algum personagem, você reconhece geralmente primeiro pela voz. Você fala, putz, não é tal pessoa? Né? Falando o nome do personagem. E eu acabo preferindo por quê? Porque, por exemplo, eu vou pegar, sei lá, Toy Story. Eu vi quando eu tinha, sei lá, de 6 para 10 anos. E eu gosto da voz do Woody como eu via quando era criança. Eu gosto de me sentir como eu me sentia quando era criança. É algo tão gostoso, assim, porque eu lembro como eu me sentia, né? E em casa, assim, aí a avó trazia alguma coisa para comer e traz toda aquela lembrança e tudo mais. Ou então aqueles filmes clássicos, tipo Harry Potter, né? Você tá lá, Harry, a varinha, Harry, pega a varinha. E é muito clássico isso. E eu gosto de viver, é algo específico que eu não quero mudar, porque já tem uma identidade na minha cabeça, tem um DNA construído, né? Então, levar pro legendado não é algo que eu goste. Agora, se é conteúdo novo que não tem identidade, a gente pode levar a nova identidade para a língua original. Tá, ou seja, essencialmente a sua questão é de memória afetiva. É memória afetiva. Que faz até sentido para mim, para os nomes das coisas. Sabe? Sim. Porque agora, com essa hegemonia do inglês, tem essa questão de sair mudando o nome das coisas. Por exemplo, As Panteras é um seriado da minha infância. Depois virou um filme que eles resolveram chamar de Charlie's Angels. Okay. Não funcionou, eles voltaram para As Panteras. Ou a Sininho, a personagem que de repente para os novos brinquedos virou Tinkerbell. Uhum. Quer dizer, não funciona. Para mim, então, eu te entendo nesse aspecto. Por outro lado, para mim o legendado ele tem dois benefícios. Primeiro, ele não desvia meu olho. Eu estou falando de língua inglesa, obviamente. Sim. Mas ele não desvia meu olho. Eu não preciso olhar para o pé da tela, então eu consigo enxergar o filme melhor. E segundo, para mim é uma forma de aprendizagem. Então, sim, eu aprendo novos termos em inglês. Reconhecendo que a dublagem brasileira está entre as melhores do mundo. Eu nego isso. A gente tem, inclusive, dubladores famosos aqui. É uma coisa bastante interessante. Sim. Mas, independentemente disso, eu acho que eu gosto de valorizar o idioma original da obra. Você mencionou uma coisa interessante, porque outro dia eu assisti um seriado, uma série turca na Netflix, chamada The Club. O nome é em inglês, mas a série é turca. Sim. E eu já, inclusive, estive na Turquia, eu não consigo entender aquele idioma, mas ainda assim eu preferia assistir legendado para poder ouvir a sonoridade original do filme. Então, quando eu pego uma língua que eu não conheço, me dá uma agonia, porque a legenda, o time que a gente tem do português para ler a legenda não é o time que os caras falam na língua original, sei lá, árabe. O cara fala 1000 coisas e não faz sentido com a legenda, e isso, cara, me dá uma agonia enorme. A sincronia, né? Exato. E aí, mas pegando um viés, por exemplo, de aprendizado, o meu ponto de desenvolvimento de inglês foi com legendado, no momento ao qual eu não queria mais estudar, não via evolução, não era algo que fazia sentido para mim. E eu falei, bom, não quero mais estudar, eu saí da escola de inglês. Você estava na escola errada, mas não vamos entrar nesse mérito aqui. Eu acho justo, dado a experiência que eu tive na sua parceira. E nesse um ano eu fiquei em casa assistindo How I Met Your Mother.
Meu inglês deu um salto, assim, pra conversação enorme. E criei uma afeição ali porque eu comparava a legenda com o que o cara falava. E tem uma similaridade em muitas palavras, né? Até porque o inglês tem um pezinho que deriva do latim e o português já é total derivado do latim, né? Então, nisso de ouvindo e imitando, eu fui aprendendo até chegar no ponto de corrigir a legenda. Falando, ele não falou isso, não. E é muito legal porque exato, né? e você vai exercitando e é muito show, assim. Então, acho que tem, tanto quanto dublado, tem o seu valor o legendado também. Então, acho que a gente pode concluir que é o seguinte, ambos têm o seu valor, inclusive para além da questão técnica. Exatamente. Como você menciona, a questão afetiva, da memória afetiva, para as vozes dubladas que você conhece, no meu caso, para os nomes dos filmes e séries, mas, essencialmente, com preferências diferentes, a gente entende que ambas têm valor, né? Exatamente. Ambas têm valor, eu acho que não precisa ter essa discussão de esse é melhor que qual, acho que tem espaço para os dois. Para todo tipo de pessoa, e acho que a gente tem que finalizar isso com uma seguinte mensagem: exercitem o inglês e valorizem os dubladores brasileiros, eles dão duro para isso e eles merecem. Fechou. Isso. E aí, e você que está assistindo a gente? O que você acha? Dublado ou legendado? Vamos começar mais uma polêmica absolutamente desnecessária na internet. Então coloca o seu comentário aqui embaixo e a gente vai conversando sobre isso. Topa? Até o próximo. Não se esqueça de comentar e deixar o seu like. Se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho e nos vemos no próximo vídeo. Até!